Bem-vindos, bem-vindas à sessão 1 do programa Eu Me Amo, Eu Me Cuido, módulo 1, Sexualidade e Saúde Integral. Hoje a gente vai falar sobre sexualidade, puberdade e adolescência. Mas qual é a diferença entre puberdade e adolescência? É a mesma coisa? Antes de mais nada, não é a mesma coisa. A puberdade se trata do desenvolvimento humano. É uma fase do desenvolvimento no qual a gente está passando, o adolescente está passando por uma maturação sexual. O corpo dele está se preparando para a reprodução. Já a adolescência, que inclui a puberdade, é muito mais ampla e trata de um desenvolvimento social, do desenvolvimento emocional e da busca do desenvolvimento e da identidade. Os adolescentes, adolescência significa um desenvolvimento da identidade da pessoa. É o período de transição da infância para a vida adulta. As mudanças corporais masculinas durante a fase da puberdade incluem aumento da secreção de hormônios sexuais, que no caso dos garotos é a testosterona, aumento da velocidade do crescimento, aumento do volume do testículo, aumento dos pelos faciais, desenvolvimento de massa muscular, modificação da pele escrotal, que apresenta uma textura e fica mais avermelhada, modificação na voz, o pênis se torna maior em comprimento e também em diâmetro, e o surgimento dos pelos pubianos, que são os pelos da área íntima. Aqui eu trago a questão do marcos do desenvolvimento. Percebam que, por exemplo, o crescimento do escroto e dos testículos podem ocorrer entre os 10 até os 16 anos. A mudança de voz dos 10 até os 17 anos. O crescimento do pênis dos 11 até os 14 anos e por aí em diante. O pelo pubiano, pico de crescimento. Deem uma pausa no vídeo agora e olhem com mais calma para vocês verem até como está o desenvolvimento do seu filho, se você tiver um filho adolescente, se está no nível normal, se ele está obedecendo aos marcos do desenvolvimento. Uma coisa importante para ser conversada e que se conversa pouco com relação aos adolescentes homens, aos adolescentes os meninos, é com relação à poluição noturna e à ereção involuntária. A poluição noturna se trata de uma ejaculação durante o sono. Já a ereção involuntária, ela se trata de uma ereção que não há estímulo físico nem mental para ocorrer. Ou seja, o adolescente não tocou no seu pênis, não houve um pensamento indecente ou alguma coisa, pensamento erótico, mesmo assim o pênis ficou ereto. Essas duas situações, tanto da poluição noturna quanto a ereção involuntária, são ainda mais comuns em adolescentes por conta do aumento do nível de hormônios. Então, é algo que acontece com muita frequência com os adolescentes e que nós não conversamos com relação a isso. É importante que a gente veja isso com maior naturalidade, até para não constranger o adolescente nessas situações. É importante que a gente compreenda que é natural, que é algo comum e que vai acontecer. Então, é importante a gente ter essa visão pelo bem dos adolescentes. As mudanças corporais femininas incluem a mudança no corpo, o acúmulo de gordura na região do quadril, coxas e nádegas, aumento da velocidade de crescimento, desenvolvimento dos seios, a ocorrência da primeira menstruação, que é a menarca, que geralmente é a primeira menstruação acontece cerca de 2 anos após o aparecimento das mamas, o surgimento dos pelos pubianos, que é os pelos da área íntima. Assim como os garotos, aqui temos os marcos no desenvolvimento das garotas. O brotamento mamário, ou seja, o desenvolvimento da mama, dos seios, ocorre entre os 8 anos até os 13 anos.
Esse é o período normal para que haja esse brotamento mamário. Todos os outros aí, os peripubianos, dos 8 até os 14, há um pico de crescimento dos 9 até os 14 anos. A menarca costuma acontecer entre os 10 e os 16 anos. A mudança na forma do corpo ocorre dos 11 aos 15 anos. O tamanho do seio adulto, ou seja, o desenvolvimento completo do seio, pode ocorrer dos 12 até os 16 anos. Uma questão que nós temos com relação às garotas é a menarca, ou seja, o início da menstruação. A menarca é a primeira menstruação que a garota tem. É comum que ela tenha uma cor um pouco mais marrom, mais amarronzada, e também que ela tenha um fluxo maior, pode durar até 8 dias de menstruação. Nos primeiros 2 anos de menstruação, é normal que o ciclo da garota seja irregular. Só após 2 anos de menstruação em que há uma regularidade dos ciclos, ou seja, só depois de 2 anos que a gente pode fazer aquela tabelinha de meses e realmente funcionar, de 28 dias. Um ponto importante é que a menarca pode interromper o estirão de crescimento da puberdade. Então, é importante que a gente perceba que na menarca, normalmente após a primeira menstruação, a menina costuma parar de crescer. Alguns pontos importantes levantados no nosso encontro, nessa parte, foi a questão da cólica. A cólica é normal, tanto nós mulheres adultas quanto para as adolescentes, mas é importante que a gente saiba que uma cólica muito forte, uma cólica que debilite a adolescente, não é normal. Não é normal que a gente tenha assim, uma cólica muito forte. Uma cólica muito forte pode ser um sinal de alguma doença, como ovário policisto ou então endometriose. Então é importante buscar ajuda caso haja essa questão da cólica muito forte. Outro ponto para que estejamos atentos é com relação à puberdade precoce e tardia. Se usa como critério para ver se se a puberdade está na fase correta, nas meninas o brotamento mamário e nos meninos o aumento testicular. Se nas meninas o brotamento mamário ocorrer antes dos 8 anos, temos uma puberdade precoce. Se não tiver acontecido até os 13 anos, se considera uma puberdade tardia. Nos meninos, se não houver um aumento testicular, se houver um aumento testicular antes dos 9 anos, é uma puberdade precoce. Se não tiver acontecido um aumento testicular até os 14 anos, é considerado uma puberdade tardia. A puberdade precoce ela é mais comum em meninas. Já a puberdade tardia é mais comum em meninos. Em ambos os casos, é importante buscar um médico para saber a causa disso, se há alguma questão hormonal ou algum outro fator que esteja interferindo no desenvolvimento daquele adolescente. Com relação ao cérebro do adolescente, como lidar com o adolescente? Quais os pontos que a gente tem que levar em consideração? Eu pontuei aqui 4 pontos importantes para a gente levar em consideração com relação ao cérebro do adolescente. Busca por novidade, que faz com que eles sejam muito impulsivos, ao mesmo tempo que eles busquem sempre maneiras novas de fazer as coisas e tenham um senso de aventura aflorado. Engajamento social, que faz com que eles tenham muitas relações entre eles. Eles não costumam abrir o grupo deles para adultos ou para crianças. Os relacionamentos de adolescentes costumam ser com outros adolescentes. E é muito importante que haja essa construção de relações para que o adolescente tenha um apoio e também melhore o seu bem-estar. Socializar melhora o bem-estar do adolescente. A gente tem como terceiro ponto a intensidade emocional, que causa uma reatividade extrema do adolescente. O adolescente costuma ser muito reativo a tudo. Se a gente falar algo, negar algo, ele vai ter uma reação um pouco mais extrema. Isso é algo que a gente vê na adolescência. Ao mesmo tempo, essa intensidade faz com que eles sejam energéticos, há uma energia.
forte, uma energia emocional muito forte nos adolescentes. É preciso saber explorar isso. A questão da exploração criativa. Os adolescentes são muito criativos, eles gostam de explorar, eles gostam de descobrir. Isso pode causar neles uma crise de identidade, porque eles vão explorando várias coisas, vários elementos e ele acaba se perdendo no meio daquilo. Mas também faz com que eles sejam questionadores, eles questionem o status quo, eles questionem como as coisas são feitas. Isso e o questionamento é um passo fundamental para um senso crítico, tão importante no desenvolvimento do ser humano. Outra questão importante, por último, eu quero deixar claro aqui que o adulto, nessa faixa etária, tem que estar presente. Ele tem que estar presente e criar um porto seguro, mas também uma plataforma de lançamento. Não forçar suas expectativas e respeitar a pessoa que o adolescente está se tornando. Então, a gente tem essas questões. Estar presente ao mesmo tempo em que você está dando mais liberdade para o adolescente, ou seja, criando uma plataforma de lançamento. E sempre respeitar quem ele está se tornando, porque ele é um indivíduo, você é outro indivíduo. Não necessariamente vocês vão concordar, mas é importante que haja sempre o respeito. Por hoje é só. Eu espero que no próximo encontro possamos participar de maneira presencial. E até o próximo. Tchau!